meus amigos, está começando mais uma edição do podcast Inspiração, o podcast de número 3, Inspiração. Olha que alegria, que prazer estar com você a cada podcast, trazendo uma história diferente, trazendo os fatos do dia a dia, trazendo uma história que transforma a sua vida, né? Aquela história que realmente nos inspira a tomar um rumo diferente na nossa vida e fazer o bem e conduzir a nossa vida de uma forma diferente. Podcast Inspiração, um podcast diferente. Realização, a parceria do site amaurijuniornews.com.br, notícias a toda hora, em parceria com a Observe Produtora, Rafael Bodão, Jéssica, sempre com apoio da milbr.net, a marca da melhor internet. Lembrando que este podcast vai também para a TV MilBR e agora para a TV Resende Web TV. Legal, hein? Ampliando aí a divulgação do podcast Inspiração. Um apoio também de Sandra Moraes, consultoria, mentoria e treinamento empresarial, com destaque para o curso do Beabá da Educação Financeira. Confira aí, Sandra Moraes, consultora, coach, sensacional. Fez parte aqui do primeiro podcast Inspiração. Legal? Olha, coloque a sua empresa aqui na telinha, apoie o nosso projeto. Estamos fazendo diferente, estamos fazendo realmente para mostrar Muzambinho e toda a nossa região os principais fatos da semana. Você confere aqui no Inspiração. E hoje vamos falar sobre educação, vamos falar sobre religiosidade, convidados mais do que especiais, muzambienses. Tem um que é um patrimônio cultural, musical de Muzambinho, o nosso amigo Leonardo Vilhena, Leonardo Chiuli Vilhena. O sobrenome é um pouco difícil, mas é muito querido e muito reconhecido. Eu diria que o Leonardo Vilhena, o nosso amigo Eduardo Maran, né? A Dani Bastos, o nosso Tuca Oliveira, né? Eles merecem aí uma estátua lá na Casa da Cultura, merecem uma sala especial pelo que contribuem e vem contribuindo há anos com a cultura de Muzambinho, principalmente a cultura musical. Por isso a minha alegria de receber aqui hoje Leonardo Vilhena. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela confiança de participar do podcast Inspiração, Léo. Menos, Amari, bem menos. Gente, a voz do homem é diferenciada mesmo, né? Quem vê de casa assim não faz ideia. A voz dele aqui ao vivo o cara tem a voz diferenciada mesmo. Ó, te agradeço. Muito obrigado pelo convite, pelas palavras. Eu, sinceramente, eu acho que é bem menos do que você falou, bem menos. Mas te agradeço. Pode ter certeza. Obrigado. Que é de coração, né? E enquanto eu falava, eu observava que o nosso outro convidado, Pablo Barbosa, e sentia nele essa certeza daquilo que eu estava falando. Estou errado, Pablo Barbosa, diretor-geral do Colégio Nossa Senhora do Bom Pastor. Hoje, esse é o nosso tema aqui, religiosidade, educação. Que assunto melhor, que assunto que mais engrandece, que mais contribui para uma sociedade do que educação e religiosidade. Leonardo Vilhena, Pablo Barbosa, seja muito bem-vindo, Pablo. Muito obrigado, dá até vergonha, né, de falar. O homem fala com esse vozeirão todo aí, a gente vai falar, sai uma vozinha fininha, até vergonha, né? Mas o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, eu agradeço também estar aqui junto com o Leozão, irmãozão. E uma humilde correção, Nossa Senhora do Bom Conselho. Do Bom Conselho. Mas o Jesus é o nosso bom pastor também. Acredito que tá certo também. Eu errei. Não, dá pra dar um jeitinho brasileiro ali, o pessoal consegue compreender bem. Eu fico muito feliz do convite, fico muito feliz de estar aqui, né? É a primeira vez que eu vejo o senhor pessoalmente, né? Como a gente falou aqui em off, né? Que a voz é característica, né? A voz tá na cabeça, a voz tá na cabeça da gente, né? Tentando buscar ali as informações de onde quer e tudo mais. Mas, enfim, é uma grande alegria. Muito obrigado pelo convite. Que legal. A felicidade é nossa de trazer esse tema tão importante. Ô, Pablo, você é de Muzambinho, filho de quem? Sou daqui de Muzambinho, natural de Muzambinho. Família de quem, né? Nascido, criado aqui, como diz. Sou filho do Beto, trabalho na Copasa. Da Copasa, nosso amigo. Isso, a Maria Yun trabalha no posto de saúde lá do Alto do Anjo, né? Até a fisionomia lembra mais a mãe do que o pai. Né, talvez o pessoal possa conhecer melhor desse modo, né? Meu sobrenome Barbosa, né? O Armandinho Barbosa, que o pessoal conhece bastante do colégio, né? Antigamente colégio agrícola, né? Hoje Instituto Federal. E agora lá da minha mãe, lá da roça.
lá da Cachoeira do Cambuí, pessoal do Ribeirãozinho, né? São meus parentes, queridos parentes. Legal. Ô Pablo, o Leonardo a gente já conhece a história musical, a história de educação, professor do Instituto, enfim, já tem um reconhecimento muito grande aqui em Muzambique. E o Pablo Barbosa, qual a sua ligação com o setor educacional? Formado no magistério? Conta um pouco da sua formação. Sim, a minha relação com a educação, ela nasceu, na verdade, quando eu comecei a participar do grupo de jovens, né? Que o Léo também participou. E religioso também, a nossa questão religiosa, ela foi desembocando nos problemas, nas questões sociais, né? Falar problema é feio, mas nas questões sociais. Então nós fizemos projetos como o projeto do leite, da campanha do alimento, e algo que era visível, né? Há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, no começo da nossa caminhada, era, quando nós íamos fazer o projeto com as crianças, era como as crianças estavam, né? Como elas se portavam, o que elas falavam, o que elas tinham nas mãos, o que elas tinham nas cabeças, né? Quando eu digo na cabeça, não o cabelo, mas o que elas pensavam, Sim. como elas se expressavam. E então, desde aquele tempo, né, há mais de 10 anos atrás, nós fomos tendo esse contato, né, com a educação das crianças, pensando que as crianças precisavam ter princípios, valores. Então, começamos um apostolado, um trabalho ali dentro do grupo de jovens, né? E foi a minha primeira liderança ali, quando eu fui coordenador da formação. Nós tentamos fazer esse trabalho, um trabalho de evangelização. Porém, como está na palavra de Deus, ide pelo mundo, pregar o evangelho e ensinai, depois batizai. Então, esse chamado à educação é um chamado que está na minha vida há muitos anos, né? Um pouco mais de uma década. E então, de lá para cá, né, eu fui tendo outras oportunidades, né? Depois eu sou bacharel em Direito, eu passei pela faculdade de Direito, mais recentemente eu fiz pedagogia. Mas o que acontece? Veio uma criança, né? Meu filho, né? Me casei, e aí eu tive, né, a realidade da criança. Aí tem uma virada de chave, né, na cabeça da gente. Nós já tínhamos parte desse grupo, esse grupo é muito forte, né? Nós temos um vínculo muito grande. Nós começamos a ver os nossos filhos e tudo mais, e eu tinha um gosto enorme pela educação. E foi aí, então, que eu entrei na educação de um modo aí universitário, né? Fazendo curso, tudo mais. Mas o chamado, o convite a ser pai também foi uma catapulta, né? Claro, o chamado, posso dizer aí, mais de 10 anos, mas aí entrando nele mesmo, no mundo dos estudos pedagógicos, né? Eu posso dizer aí que foi por volta da idade do meu filho, uns 5 anos. Legal. Ô, Léo, o menino é bom, né? Ele é bom. Ô, Fala bem demais, né? só fazer uma observação, o grupo de Fica à vontade. jovens que ele Isso que eu ia falou... perguntar, que grupo que é? Quem começou? Quem levou quem para o grupo de jovens? Não, são épocas diferentes, né? Eu entrei em 2004, né? Você tem Pablo- 22 anos e ele 21, é isso? É mais ou menos, um pouquinho para mais, Mais ou um pouco menos. para menos. Não, brincadeira. O nosso grupo tem 25 anos, né? Ou seja, aquele jovenzinho que começou lá em 1999, hoje ele passa longe de ser um Qual o jovem. nome do grupo? Juventude Cristã Católica. A sigla é JCC. JCC. Eu tive a minha experiência no grupo em 2010, quase a mesma coisa que o Léo. Ô, Léo e Pablo, apenas abrindo um parênteses aqui sobre o tema principal, né? Você falou de grupo de jovem, vocês falaram de grupos de jovem. Olha só, eu tô quase com 114 anos, então lá atrás, lá na minha juventude, eu participei também de grupo de jovem, fui coroinha, e na minha época era Salpac. Eu não me lembro o que significava realmente essa sigla, né? Mas depois Shalom, que significa paz, né? Participei de grupo de movimento em Machado, né? Era uma chácara do Cônigo Walter, né? Participei lá de encontro de jovens e tal, e voltamos para Muzambique com aquela formação, fundamos o grupo Querubins. Então, na minha adolescência e juventude, também participei de grupo de jovem e acho que me ajudou muito na minha formação espiritual. Eu acho que é importante incentivar esse tipo de participação, não é não, Pablo? Com certeza. Com certeza. Ajuda muito. E eu, quando eu entrei no grupo de jovens, né, era menino, né, tinha 15 anos. E no grupo de jovens, eu tive contato com coisas muito boas. A música, né, aprendi a tocar violão, contrabaixo, um pouquinho de bateria, um pouquinho de teclado, cantar um pouquinho. Isso é muito bom. Mas não foi só isso. Quando nós íamos organizar os eventos, você precisava lá fazer uma prestação de contas, você precisava comprar, precisava vender, tem cuidado ali com o dinheiro, depois você tem que chegar em público e falar, olha, gastei com isso, gastei com aquilo. Isso dá uma maturidade pro jovem muito boa. Você vai ver uma realidade, você vai lá no asilo visitar, faz um projeto para a família que tá carente, faz um mutirão. Então você vai tendo contato com a realidade de verdade. A vida, isso aqui é muito bom, confortável, sentado e conversando, mas a vida não é só isso. Então quando você leva o jovem lá, olha, essa pessoa que tá passando fome, ela tá precisando da nossa ajuda, o que nós podemos fazer para ajudá-la? Jovem, nossa,
Então, as coisas são assim, e isso é extremamente importante para o amadurecimento. Então, o grupo de jovens, para mim, foi um lugar, sobretudo, de encontro com Deus, mudança, amadurecimento, mas também, não só da conversa, que é importante, mas de ver a vida concreta, real, acontecendo diante dos meus olhos. Isso para o jovem é extraordinário, é muito bom. Então, aí você vê como que é bonito. Então, isso aconteceu lá em 2010. Nós estamos falando aqui, 2010 para mim é muito tempo, né? Às vezes para outras pessoas não, mas nós temos pessoas hoje que estão no grupo de jovens que nasceram em 2004, 2005, estão no mesmo grupo que nós participamos. Que legal, que legal. É uma continuidade, né? Você quer... Eu fiz um especial, né, para homenagear o grupo de jovens, né? E nesse especial a gente conta a Casa de Apoio, é um fruto desse grupo de jovens, Casa de Apoio São Francisco de Assis. 2 padres saíram do grupo de jovens, casais incontáveis, assim, de sacramentos do matrimônio, enfim, filhos que esses casais tiveram. Então, assim, nesses 25 anos, nossa, é muita coisa, Maurício. Muita coisa, e só coisa boa. Como ele disse, o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, é fruto de lá. Como o Pablo disse, a gente teve vários projetos Zé Leitinho, que distribuía leite, campanha do alimento, nossa, muita coisa, né? E só coisa boa. Então, como não apoiar isso? Como que a gente pode, né, ser contrário? Enfim, só tem coisa boa lá. Perfeito, só comprova que a religião fortalece a família e fortalece a sociedade. Legal, parabéns a vocês aí por essa trajetória importante realmente. Muito bem, vamos ao assunto principal, Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho de Jesus, entre aspas. Entre parênteses, de Jesus. Nossa Senhora do Bom Conselho. Ô Pablo, o que é o Instituto São João Batista de Sales? Conta pra gente. É o Instituto São João Batista de La Salle. De La Salle. La Salle é uma cidade, né? Então o que acontece? Quem foi São João, né? Antes de ser São, ele era João, um simples João. João, então, ele nasce na França, né? Ali no século XVII, naquela virada ali, um pouquinho antes da Revolução Francesa. E ele pega uma França que, quando você pensa em França hoje, o que você pensa? País de primeiro mundo, Macron, você pensa tranquilidade, croissant, você pensa em coisa boa. Eles estão tendo as crises deles lá, mas você pensa num lugar melhor que o Brasil. Bom, nesse momento não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma França que estava passando por um período muito turbulento ali, problemas com a Inglaterra. Eles tinham um problema das fábricas internas dele com a questão dos de tecidos, né, que era algo forte, que estava passando por problemas. Nós estamos falando de uma França muito debilitada, de uma França que estava passando por um momento histórico delicado. E João Batista, né, estava inserido nesse contexto. O que ele vê? Ele vê ali os seus irmãos, começa a cuidar da sua família, é um religioso. E aí ele vê a necessidade da educação. Ele fala, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. A gente ficar sentado e reclamando, as coisas não vão sair. Né? Claro, com a fala daquela época, né? Tô modernizando. Sim, claro. E aí o que acontece? Ele começa a educar os seus irmãos, fazendo um trabalho extraordinário. Ele vê que não é o suficiente. Na rua, pense se vocês quiserem ou não, crianças na rua na França, não poucas. Então, João Batista de La Salle, ele começa a dar educação para essas crianças. Ele viu que ele não estava dando conta. O que ele começou a fazer? Ele começou a formar os leigos, pais e mães, homens e mulheres, que tinham disposição, tinham vontade de estudar. Então ele começa a fundar um método pedagógico e ensinar para que essas pessoas pudessem ajudá-lo a fundar escolas. É um livro muito interessante traduzido aqui no Brasil, né? O Guia para Escolas Cristãs, São João Batista de La Salle. É um autor extraordinário, escreveu muitos livros. Nesse livro ele vai narrando, então, como que se faz. Como você faz, então? Como que se dá essa técnica pedagógica, Como que eu vou pegar as crianças? Como que eu vou trazer elas, né? E ele começa a fundar escolas e mais escolas, sempre primeiro formando os professores, formando ali o corpo docente, formando as pessoas que iriam estar perto das crianças. E aí, então, ele funda mesmo. Hoje você tem para tudo quanto é canto. Você colocar João Batista de La Salle, tem escola para tudo quanto é canto. No Brasil e no mundo. Sim, no Brasil e no mundo. Então ele conseguiu ali, de um certo modo, ele pegou os limões que a vida deu para ele e fez uma limonada. Conseguiu ajudar muitas crianças. Hoje ele tem um título, você pode pesquisar no Google, o homem que fundou mais escolas da história da humanidade. Então ele esteve ali presencialmente fundando, fez um trabalho extraordinário na França. E aí isso se espalhou pelo mundo, porque ele fundou uma ordem, né, religiosa também. E as escolas não pararam, foram adiante. Ele ficou, né, deixou todo o trabalho dele aí também como um homem de Deus, né, trabalho extremamente importante na educação. Tá, Pablo, mas aí o que isso tem a ver então com o Muzambinho, com vocês aqui? Bom, sempre que você quer olhar mais longe, você deve sentar no ombro de gigantes, né? Tem um pai da ciência, que agora não lembro quem fala, que diz isso. E é verdade. Você quer enxergar bem?
Você tem que sentar no ombro de quem tem estatura, né? E foi o que nós fizemos. Quando nós começamos o nosso trabalho, você quer fazer um trabalho sério, não dá para ir em quem não sabe o que está fazendo. Então, nós somos, dentre tantos santos pedagogos de muito conhecimento, aquele que nos chama mais atenção por essa questão com o leigo, por essa questão com o pai, com a mãe de família, foi São João Batista lá de La Salle. E aí, o que acontece? Quando nós começamos a ler, estudar as obras, e nossa, é a nossa realidade, é isso que nós queremos. Nós estamos vendo... Foi a inspiração. Foi a inspiração. Aí nós tivemos... O que acontece? A escola ela não nasceu agora esse ano. Ela teve inauguração, passamos por toda a certificação necessária, convencional, que toda escola tem, nossa escola também tem. Você pode pesquisar nos portais, e nós temos. Porém, não nasceu agora, né? Esse é um trabalho que data de 2021. Então nós estamos no 4º ano de projeto. E aí você não começa, né, fundando a escola, você começa como? Você funda um instituto, pelo menos no nosso... Não quer dizer que todas as escolas são assim, tá? Deixando bem claro que foi o nosso caminho. O nosso caminho foi esse. Nós fundamos um instituto. Esse instituto ele tem um padrinho. A história desse padrinho eu acabei de contar, que é São João Batista de La Salle. Então, debaixo da intercessão dele, debaixo do exemplo dele, nós começamos esse instituto, que continua e permanece, né? Nós temos reuniões frequentes com os membros, né? Inclusive o Léo é um membro fundador desse instituto. E aí toda a parte burocrática de CNPJ, de dar publicidade também, o que vocês estão fazendo, como está sendo feito, né, para a entidade. Então nos inspiramos em São João Batista de La Salle, pedindo a sua intercessão, para que nós pudéssemos fazer com os nossos filhos e com as crianças que a sociedade pudesse nos confiar aquilo que ele fez com os alunos dele. Aí você pega o retrospecto, é maravilhoso. Pessoas de excelência no caráter, na profissão, né, economicamente, mas também no aspecto moral e ético. Então, por que Instituto São João Batista de La Salle? Você precisa ter uma instituição, né, para arrecadar fundos, para poder fazer eventos, né? E aí, nós juntamos o útil ao agradável. Você pega a necessidade, né, de algo correto administrativamente, e aí você põe um santo, o nome de um santo, um patrono tão especial, como é o caso de São João Batista de La Salle. Então, o Instituto, ele gerou o colégio, né, e ele permanece, e com a graça de Deus permanecerá, né, nesse exemplo. Essa história é maravilhosa, né? Essa explicação que ele deu, realmente, essa ligação religiosidade e educação é fantástica. Léo, eu gostaria que você complementasse dizendo o seguinte, o que levou a fundar o colégio aqui no Zumbi? Foi a religiosidade do grupo? Foi a observância de que haveria necessidade de uma educação religiosa, de uma educação católica? Foi um desejo de amigos um projeto de amigos? O que levou vocês a fundarem um colégio? Eu acredito que um pouquinho de tudo, Maurício, que você falou aí. Foi seguindo o exemplo também, Frei Florentino fundou uma escola aqui no Zambim, né? Conversa entre amigos, né? A gente estava, como eu disse, a gente veio do mesmo grupo, né? Então a amizade cresceu ali entre todos nós, né? Somos um grupo hoje de amigos muito grande, graças a Deus. E a gente foi vendo essa necessidade de uma escola onde a gente tem a liberdade religiosa, né? Quer dizer que a escola vai ensinar princípios religiosos e doutrinar as crianças com... né? Não. Acho que o Pablo já está cansado de falar isso, coitado. Não me canso. Então, que bom. Então, complementa aí para nós. A escola... ela não vai, ao contrário de que muita gente pensa, né? Não é um regime autoritário religioso. Não. A diferença, penso eu, vamos ver se o Pablo concorda, a diferença do nosso colégio para um colégio particular é a liberdade religiosa. Eu posso chegar lá dentro e falar Salve Maria Santíssima, Viva São José, Viva Cristo Rei, essas coisas. Em um lugar público eu não poderia falar. Ainda mais nos dias atuais, né? Eu vejo assim, desculpa te cortando, mas já cortando, eu vejo assim, todo respeito a quem não gosta de escutar Salve Maria, Viva Cristo Rei, não tem problema nenhum, que Deus abençoe, que seja feliz, e é isso aí mesmo, que bom, não tem problema. A questão é opção. Você quer um colégio, e nesse colégio vai ter uma confessionalidade, o que seria isso? Nós temos uma bandeira, nós temos um jeito de raciocinar, um jeito que nós acreditamos que nós vamos chegar num bom ideal intelectual, espiritual, moral. Esse é o nosso jeito. Você concorda com isso? Você acha que essa é uma boa opção para você? Vai participar quem se identifica. Exatamente, né? Isso. Estamos de portas abertas. Eu não concordo, eu não gosto.
Quer ir lá tomar um café? É bem-vindíssimo, né? Até o pessoal pergunta assim, nossa, mas e aí, o que levou você, como o senhor falou, né? O que levou a fundar tudo isso que o senhor falou? E acho que isso é algo importante a ser dito, uma opção. Quando eu fui estudar educação, você vê que se eu fizer isso numa escola pública, eu posso estar ofendendo as pessoas. Eu não tenho esse direito. Então, lá na escola pública, a pessoa que colocou lá, ela precisava pular. E eu não tenho esse direito de querer chegar na casa dela e querer falar o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Imagina, de modo algum. E na escola particular, muitas vezes também acontece assim. Então, eu tenho uma escola particular, eu tenho os meus clientes, e é justo que seja assim, não vejo por que não ser, por que ser diferente. E aí também, eu vou lá, por exemplo, puxar uma Ave Maria lá, puxa, mas eu tenho uma pessoa aqui que não concorda, eu não posso fazer isso. Então, o que eu devo? Eu acredito nisso, né? Se você quer algo, não fica reclamando. Vai e faz. E aí, quando você fizer, provavelmente pode ser que tenha alguém que goste também. E essa pessoa, com a sua liberdade, vendo que é uma opção, ela pode se alinhar ou não. Então, nossa motivação foi, olha, nós gostaríamos que tivesse aqui em Muzambinho, e eu acho que a cidade tem esse histórico de uma espiritualidade forte, né? Por que não? Eu acho que não, a resposta pode vir ao contrário. Por que não abrir, né? Acho que o porquê abrir tá muito claro, mas por que não abrir? Eu acho que tem o público, como nós estamos vendo, as pessoas gostam, e é só uma opção. Então, acho que a minha resposta seria essa, é uma opção. E com isso, nós não estamos dizendo, isso é muito importante, com isso nós não estamos dizendo que as escolas que têm uma diferença de nós, nesse sentido religioso, são ruins. Nós não estamos falando isso. Absolutamente, de modo algum. Porque parece que a gente fala assim, nós queremos uma opção de escola em que a gente tenha a liberdade de ter a nossa fé, parece que nós estamos automaticamente dizendo que os outros são ruins, né? Não são é ruins, isso. E não é isso, né? Que fique claro que é uma opção a mais, como o Pablo disse. O Léo e Pablo, a criação do colégio religioso católico causou algum impacto na sociedade, positivo ou negativo? Ou de impacto de primeiro momento, realmente, de falta de informação, de conhecimento? Que foi essa questão foi trabalhada aí ao longo do tempo? O que eu posso dizer é o que chega para nós, né? O impacto, eu acho que eu não tenho essa visão como bispo, né? Episcopós, né? Visão superior, de modo que você possa enxergar todas as frentes. Portanto, isso aqui é a minha opinião e eu posso falar daquilo que chega para mim. Aquilo que chega para mim, para nós, acho que eu posso dividir isso também pro Léo, é que as pessoas gostaram muito. Nós vamos fazer a inauguração, não coube, graças a Deus, muita gente participando. Quando nós vamos fazer algum evento, alguma coisa, nós precisamos mudar isso, porque não cabe, as pessoas vão, participam. Então eu acho que houveram muitas pessoas que gostaram. E aí, como o mundo é esse mundo de opiniões, acredito também outras pessoas não gostaram. Então vamos dar a pergunta. Foi surpresa para vocês essa aprovação tão Fervorosa? grande, tão fervorosa? Foi surpresa? Eu me surpreendi, sim. Eu imaginei que ia ter uma aprovação, imaginei que as pessoas iam gostar, mas eu não imaginei que ia ser desse tanto. Eu não imaginei porque, por exemplo, assim, nosso colégio, nós gostamos de trazer as pessoas para lá. Então vocês que estão nos vendo, onde que eu olho, Mauri, para poder fazer um convite? Nessa aqui? Nessa câmera. Então você que está nos vendo, que está nos assistindo, fica aqui então. Eu sou o Pablo Barbosa, como foi apresentado, hoje sou responsável, né, pelo Instituto. Estou te fazendo um convite. Vamos tomar um café com a gente. Nosso café é uma delícia, né? Nós vamos servir um cafezinho, vamos poder conversar. Porque é assim que Jesus fez, né? Então nós gostamos disso. Esse é o nosso carisma, né? Acolhimento, conversa, bater um papo. Simplicidade, é a nossa intenção. E aí, eu fiquei surpreso, porque as pessoas vêm mesmo. Você faz o convite, elas vêm, é muito gostoso. Sentar, conversar. Nossa, mas é assim. Vou falar o que eu escutei. Nossa, que bonito as crianças estão cantando. Nossa, estão cantando em inglês. Nossa, mas tem aula de inglês? Claro que tem aula de inglês. Teve uma criança, né, que ela, 4 anos de idade, né, poucos meses de aula. Ela chegou e fez um cumprimento, né, em inglês. Mas que é isso? Não, mas a gente ficava só rezando o dia inteiro? Não, faz pra nós, católicos, rezar um Pai Nosso Ave Maria não arranca pedaço, mas depois, é estudo. Aula, né? E aí, eu posso dizer, benfeitores, né? Essa pessoa foi lá, uma pessoa muito querida, né? Ela não gosta que fala o nome dela, porque ela não gosta. Mas foi pra nossa simplicidade do mundo lá, levou umas bananas, levou umas coisas simples, né? E é benfeitora. E ficou impressionado, meu Deus, eu tava apoiando desde o início, mas eu não imaginava que era bom desse tanto. Então, assim, esse é o nosso jeito. São todos muito bem-vindos para ir lá conhecer nosso colégio, vai ser um gosto, vai ser uma alegria. Eu não esperava que fosse tanto assim, né? E de onde que eu tiro? Onde que eu tiro essas informações? Eu tirei essas informações da nossa inauguração, né? Que lotou, né? Deu 280 mais ou menos lugares, pessoas sentadas, e eu tinha uma fila enorme ainda. Eu tive que me mobilizar para poder colocar. Eu não imaginava, né? Que ia dar tudo isso.
E aí como foi, depois alguns saíram, outros sentaram, e nós tivemos que correr atrás de mais lugares. Foi um gosto extraordinário. Então, não, eu não imaginava que ia ser tão forte assim. E foi uma ótima surpresa. Foi uma surpresa Léo, muito para boa. você também, surpresa agradável. Também. Agradabilíssimo, né? Acho que, nossa, eu lembro de ficar emocionado mesmo. Né? Quando eu saía na porta, a gente teve um imprevisto, né? Com a questão, acho que do gelo, eu não lembro o que era, e eu fui buscar. No que eu saí, assim, aquele tanto de carro que não acabava, assim, né? E foi, gente, como é que tem esse tanto de gente aí dentro, né? E, Eu chamei ele e falei, onde que é? Gente, é lá na estação antiga. É. Lá na antiga Mogiana, né? Onde tem o prédio. Praça Dom Pedro? Isso, na Praça Dom Pedro II. Você desce, aliás, rua sem saída. Você chegou ali, você vai chegar no nosso colégio. E aí, o Léo tá falando, devia ter tirado a foto, não cabia mais carro. Desde lá do fundo da rua, tá bem iluminado agora, tá bem bonito lá. Também o jardim, tá tudo bem bonito. Até o fundo lá, até onde é a central do CREUS, lotado de carro, não tinha mais onde pôr carro. Mas sempre foi muito bonito, muito bom de ver. Essa questão da surpresa agradável, não sei se vocês concordam comigo, eu observo pelo seguinte fato, a gente tem uma visão muito fria da sociedade. A sociedade está muito distante, as famílias estão muito distantes, os grupos de amigos. E aí, este fato que aconteceu com vocês, com a inauguração do colégio, com tantas pessoas e aprovando, mostra a ansiedade, o anseio das pessoas de ter algo bom, de ter religiosidade, de ter um espaço realmente para cultivar a sua religiosidade. Estou correto, Léo? Correto. Eu acho que hoje acontece o seguinte, depende do quê? Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que conhece as leis de trânsito, você é um bom motorista, você é um bom cidadão, você é uma pessoa que conhece as leis de trânsito. Se você é um católico que conhece o catecismo da Igreja Católica, você é um fanático. Automaticamente um fanático. A pessoa não quer nem saber, não quer nem conversar, você já é um fanático. Então, assim, eu acho que pra gente só fazer uma observação, né, do que o Pablo falou, né, a gente vê alguns comentários por exemplo, nossa, eu achava que vocês faziam catequese. E, gente, você acha que o MEC ia aprovar uma escola que faz catequese? Fazer catequese. Inclusive, vamos também esclarecer isso, catequese é na igreja, não é? Exato, Catequese perfeito. é na igreja. Corretíssimo, né? O pai e a mãe, que até que às vezes desenvolveu interesse, olha, Mauro, eu vi seu programa, perdão, e eu gostei. E aí, como é que se dá, né? A primeira coisa que a gente explica, olha, escola não dá catequese. Escola não pode dar catequese, você vai ter que procurar, né? Se você for Isso é o católico... papel da igreja, já acontece. E é muito bem feito. Exato, não tem por que a gente querer mexer naquilo que é responsabilidade. Pablo, o colégio é católico. Existe uma ligação administrativa entre o colégio e a Igreja Católica, interferência da Igreja Católica. Como é que funciona isso? Ou vocês têm independência total? Sim, tem independência total. Até é bom explicar esse nome que é católico, né? Que o nosso colégio é normal, é tranquilo, não tem problema a pessoa falar que é um colégio católico. Lá na lei, nós temos uma lei, a pessoa pode pesquisar em casa, que ela organiza, ela rege. Então nós estamos sobre a égide dessa lei. Que lei que é essa? Ela vai falar de como que se dá as escolas. Existem vários grupos de escolas. Existem as escolas municipais, estaduais e assim por diante. Dentro desse grupo, existem as escolas confessionais. O que é uma escola confessional? Uma escola confessional, ela tem um credo. Ela professa alguma fé. Pode ser a que for, mas ela professa. Então a nossa escola, ela é uma escola confessional do ponto de vista legislativo católico, nesse sentido, na lei. Agora, escolas confessionais católicas, existem várias. Tem escola confessional que é da diocese, que tem uma responsabilidade administrativa ali com o bispo. A mesma coisa, uma escola confessional da paróquia. Aí é uma responsabilidade do pároco. A nossa escola, não, desse modo não. Nós somos uma escola particular. E qual que é o nosso princípio? Bom, nós seguimos uma pedagogia católica, justo. E professamos lá dentro da fé católica. Somos Então, leigos católicos. Somos leigos. Então, qual é a ligação? Não temos ligação administrativa absolutamente nenhuma. Isso quer dizer, porque não tem uma ligação administrativa, que não é o padre que está organizando, tampouco o bispo, que nós temos uma desavença, que nós estamos brigados, e que existe uma animosidade, imagina, de modo algum. Pelo contrário. Tanto é que nós temos nosso coral, nós cantamos na missa, né? Quando eu fui fazer o projeto, saudoso padre Alexandre, fui conversar com ele, padre,
Então, nós estamos aqui há um tempo estudando. Seria a próxima pergunta aqui, o papel o apoio na época, a visão, Na como época- foi a recepção do padre Alexandre e hoje do padre João Batista, né? E do próprio bispo Dom José Lanza. Como é que foi, Léo e Pablo, esse contato com os religiosos quando foram comunicados sobre a criação do colégio? O que nós fizemos? Quando começou, né? Eu fui conversar com o padre Alexandre, expliquei para ele o projeto, toda a documentação, né? Fiz uma reunião com ele. Ele, muito lúcido, né? Muito prudente, fez várias ressalvas. Como todo bom pai, como eu me apresentei diante dele como um filho, fez. Foi uma conversa muito boa, quase 2 horas de diálogo. E fomos tocando nosso barco, trabalhando, né? Sempre muito claro para as pessoas, ó, isso aqui não é um trabalho da Igreja Católica, não tem ligação com o padre Alexandre, mas só por isso não quer dizer também que nós estamos em descomunhão. Depois o padre João chegou, esperei um pouquinho ele se assentar, né, se organizar. Aí fiz uma reunião com ele também, foi a mesma coisa, conversando. Ele também muito prudente, muito lúcido, olha, toma cuidado, educação não é algo simples, você precisa, né, como, bom. Aí por último agora, fui lá conversar, né, com o excelentíssimo Dom Lanza. Cheguei, marcamos a reunião, né, falei nossa imagem sobre isso. Reverendíssimo, me perdoa. Reverendíssimo Dom Lanza, e aí eu falei, o bispo vai me acolher, imagina, né? Aí fiquei surpreso, na verdade, que ele foi, compareceu e também, né, explicou tudo, deu a opinião dele. E foi muito bom, e sempre nessa intenção, né, de explicar, olha, estamos fazendo um projeto, nosso projeto ele funciona de tal forma, né, toda a documentação, como se dá, e não, certo, explicamos com muito respeito. Então sempre foi assim, não tem um vínculo, né, eles não estão nos apoiando, não são responsáveis, né? Isso, igual que eu gosto de falar muito, olha, do que nós estamos fazendo não é de responsabilidade do senhor bispo, do senhor pároco, mas não quer dizer que existe alguma necessidade. Perfeito. Só para complementar. À vontade. É um pouquinho difícil de entender isso aí, né? Mas eles mandaram o diácono, na época, diácono Richard, né? Hoje é padre, né? Para abençoar a escola. O diácono foi lá dar a bênção na escola e tudo mais, enfim. Engana-se quem pensa que é uma coisa, né? Tipo, então não faz parte da igreja, não. Nós não podemos fazer um projeto e jogar nas costas do bispo. Agora, bispo, se vira aí e cuida. Já tem muitos avarentos, né? O problema é meu, eu quero que você resolva. O diácono, o diácono foi lá, a pedido do senhor padre João, e aí nos atendeu muito bem, muito educado. O diácono foi maravilhosa a visita dele. Correu. Por quê? Afinal de contas, qual que é a relação? A nossa relação com a paróquia, nós somos uma empresa. Nós temos lá os nossos funcionários, né? Eu sou um colaborador, eu estou lá trabalhando. E quando você é católico, você pede para que a paróquia ela dê uma benção, normal, natural, não tem problema nenhum. Então o diácono foi lá e tem uns dizeres muito bonitos, foi uma experiência extraordinária, muito bacana. Então você vê que é tranquilo, é mais uma empresa, né? Claro, é uma empresa que tem um cunho ali de evangelização, é claro, sem sombra de dúvida. Entretanto, nós sabemos o nosso lugarzinho. Nós sabemos o que nós queremos, sabemos o que nós estamos buscando, e isso não ofende, e também não queremos jogar nada nas costas da igreja. Só abrir um parênteses aqui com o Léo. Léo, meus amigos, tem sido muito abençoada com os padres que tem tido aí nos últimos anos, não tem não? Maravilhosos, né? Padre João, agora é uma pessoa incrível. O Padre João, eu posso falar assim que não só o Padre João, né? A minha relação com os padres aqui, eles sabem até meus pecados, né, que eu confesso com eles. Então, assim, mais que ninguém conhece até os podres, né? Até as partes ruins, né? Mas você não tem isso, né? Não tem. É que pensa. Só para encerrar né? essa primeira parte, Pablo, é uma escola católica, né? Mais aberta a toda a comunidade. É lógico que quem tem um posicionamento religioso diferente e um pouco mais radical, lógico que não vai procurar a escola. Mas quem estiver disposto, falar, olha, eu quero conhecer, quero participar, está aberto para toda a comunidade. Isso, né? Inclusive nós tivemos conversas e nesse bom cafezinho com outras pessoas, né? Teve pessoas, né, que têm uma visão espírita, pessoas que têm uma visão protestante, aí dessas de vários modos, e sempre com essa conversa mesmo. Não vou deixar de ser transparente nunca, vou explicar exatamente como que se dá, né? É necessário, o pai deve saber como se dá. Claro. E realmente vai ter alguns barros ou outro. E aí vai do pai, né? O pai concorda, ele gosta, é aquilo que ele quer, e não tem dificuldade nenhuma. Como eu falei, nós somos também, não é só isso, mas também é um empreendimento. E faz parte do empreendimento você mostrar, né, o seu produto, explicar como se dá, né, como é feito. Então, está aberto, né? Com certeza. E mesmo se a pessoa não quiser ir, porque ela não tem filhos, não quiser
E eu acredito que é uma experiência de muito valor, é uma experiência muito prazerosa ver as crianças. Perfeito. Você está com o podcast Inspiração número 3. Estamos caminhando aí, procurando fazer o melhor trabalho para você de Muzambinho e de toda a nossa região. Parceria, site amaurijuniornews.com.br, notícias a toda hora, Observe Produtora, o Rafael Baldão e a Jéssica, sempre com apoio da 1000br.net, a marca da melhor internet. Você confere no YouTube e também na TV 1000BR e na Resende Web TV, a partir desta semana também dando destaque ao podcast Inspiração. Legal? Olha, o apoio também de Sandra Moraes, consultoria, mentoria, treinamento empresarial com destaque para o curso Beabá da Educação Financeira. Contrate, leve para a sua empresa, mude o direcionamento da sua empresa, conheça o trabalho da Sandra Moraes, consultora, coach, mentora, vale a pena, né? Coloque a sua empresa aqui na nossa telinha. Podcast Inspiração, este é o número 3. Mas vamos longe aí, a caminhada é longa. Estamos hoje tratando de um assunto muito interessante, que é o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Estamos aqui com o diretor-geral Pablo Barbosa e o Leonardo Vilhena. Vamos passar para a estrutura física, como foi buscar o espaço, antiga estação, antiga Coman, espaço da cooperativa, como foi encontrar e adaptar aquele espaço, Léo e Pablo? Fica à vontade. Pode falar um pouquinho, Leozão, deixa você falar. Tô numa situação difícil aqui, porque eu tô com o diretor e eu sou só um professor, né? Mas enfim. Bom, nós fizemos um Você não trabalho é só um professor, você Imagina. é o professor. Poxa, que isso. Grande. Eu tô com o Paul McCartney aqui na minha... Tá vendo? Tá maior ainda. Hein? Onde que eu mostro? Tô fraco Bem, não. buscar o espaço da antiga estação. Bom, a gente foi uma luta até para conseguir o lugar, né? Assim, tivemos longas conversas e tudo mais. Entramos num período de reforma do local, foi 1 ano, né, Pablo? De reforma do local. Sentimos a necessidade de uma quadra, porque, assim, ali já foi uma escola, né? Uma escola municipal, se não me engano. Sagrado Coração, foi infantil, em né? 2016. Isso. E a gente sentiu a necessidade de ampliar um pouquinho, né, para a quadra e tudo mais. Nos foi exigido, isso é lei, tá? Não estou falando, né, o elevador, né, para a questão De acessibilidade. acessibilidade, né? Então, assim, esse tipo de coisa nós tivemos que fazer uma mudança do local. A capela, né? Nós temos uma capela, enfim, as minhas aulas são na capela, um ambiente de oração e tudo mais. Aula normal, né? Vamos frisar aqui, por favor, mas só acontece na capela, aula de música, né? Para não atrapalhar as outras salas que estão em aula, também aulas normais, né? Enfim, falei muito? Pode falar, fala um pouco. Como se deu essa história? O que acontece? Bom, vamos abrir um colégio. Quando você pega a lei, pra você poder abrir um colégio, você vê, isso não é bolinho, não. São várias exigências necessárias. Nós tivemos uma mudança na legislação. A partir de 2022, houve um incidente muito triste no Brasil, né? Até uma senhora, professora de educação física, salvou várias crianças, veio a falecer. E aí o Estado, na competência dele mesmo, né? Tem que legislar para o bem da população. Então nós pegamos uma lei mais rígida, mas muito boa. Então quando nós começamos a ver, né, fazer os cálculos, toda a metragem de uma sala de aula, como que se dá isso? Olha, é uma medida X por aluno, quantos alunos vocês querem pôr, quanto que é para o professor, como que se dá tudo isso? Você começa a olhar uns ambientes e você percebe que não tem muitos lugares, né? Não tem muita opção. Não vamos construir do zero. Nossa, nós sempre sentimos isso. É um projeto longevo, não vai ser da noite pro dia. Tanto é que não foi. Mas construir, e aí nós vamos multiplicar isso. Então não dá para construir, pelo menos não agora. E aí? Então nós fomos procurando, até que nós encontramos aquele prédio, que é onde nós estamos hoje, né, que era a antiga cooperativa, né? E é algo muito interessante que eu gosto de falar. Aquele prédio, agora eu tô tentando lembrar qual que foi o prefeito. José Ubaldo, justamente. Aquele prédio, ele foi construído em 84. E a nossa escola, ela foi inaugurada em 2024. O professor não é de matemática, é de música, tá 40 anos. Justo? Você tem uma distância de 40 anos. Para nós, isso é muito significativo, porque foram 40 anos do povo de Deus no deserto. Foram 40 dias de Jesus sofrendo a tentação. E 40 é algo significativo para nós.
Então, olha, esse lugar já teve muitas alegrias, né? A estação Mujana passou por aqui. Posteriormente teve a Coman, que foi causa de muito choro. Infelizmente, nós, pessoas que acabaram... Não tem jeito de falar de um modo muito suave, né? Mas que a vida teve um fim, né? De um modo ou outro, seja econômico ou até biológico. E se entristeceram muito com essa tragédia na cidade de Muzambique. E hoje, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a história, nós abrimos algo, né? Nós fundamos algo depois de 40 anos, nesse mundo, esse número muito simbólico, que está trazendo muita alegria, né? E eu tô lá no dia a dia, tô vendo, né? Eu vejo, né, o dia a dia, quando eu tô trabalhando ali, eu trabalho, né? A minha sala fica perto ali desse lugar, dessa capela, né? Fazendo um adendo, essa capela não é capela no sentido que tem um sacrário e nós celebramos missa, porque nós não somos padre nem nada disso. É uma capela, é um lugar que nós começamos o nosso dia e aí tem imagem de santo, é um lugar mais retirado, né, do colégio, mais silencioso, né, pra rotina. É uma capela nesse sentido, né? E eu escuto nas aulas de músicas, né, as aulas de música. E é extraordinário. Então, nós estamos vendo isso mesmo, depois de 40 anos, de tudo isso que passou pela cidade, nós estamos vendo aí muita alegria, muito gosto, muita felicidade, as crianças cantando, as crianças estudando. Então, esse prédio e toda essa história é algo muito simbólico para nós também, né? Essa simbologia que você coloca, eu até coloquei no primeiro podcast, a questão que muitos falam em sorte, em destino, em coincidência, e eu aprendi com um amigo de Guaxupé, vou até citar o nome dele hoje, aquele dia que se Cláudio Cordeiro, um policial militar aposentado, e ele falou, olha, isso aí não existe, amor. É propósito de Deus. Eu acho que até vocês vão dizer que é providência. Sim. É a mesma coisa, propósito e providência, talvez seja a mesma coisa. Mas talvez seja isso, né, Pablo? Sim. Um local que representou os dois lados da história de Muzambique e hoje ter essa utilidade, ter essa simbologia toda. Sim, que são crianças, né? Então são novas vidas, né? Pensando em todas essas perdas. E aí o que acontece? Dentro desse trabalho, nós chegamos lá, tava tudo pronto? Não, de modo algum, né? O prédio, como diz, eu não sei se eu posso falar o nome dele, né? Porque ele é um funcionário público, mas eu posso dizer que é o meu amigo Gilberto, lá de Poços. Ele veio fazer a vistoria. E aí o Gilberto, olha, o sujeito é excelente. Não tô puxando sardinha, porque ele foi lá não ver o colégio. Porque é mesmo, acabou. Gente boa, santista da paz. É extraordinário, né? Tomamos um café junto lá, nós gostamos de café, vocês estão percebendo, né? E aí o Gilberto falava assim, olha, eu vim fechar isso aqui, meu amigo. Eu sei como é que tá isso aqui. Eu não tô acreditando nisso que vocês fizeram. Mas como? Da onde que vocês tiraram recursos? Como que vocês fizeram isso? Essa é a pergunta. Concluiu o raciocínio nessa pergunta? Nessa Dá pra começar outra questão. Vamos começar essa Dá pra questão. responder isso, né? O recurso, porque ter um projeto e sonhar, olha, uma sala de aula, uma quadra, uma capela, é muito bonito. Mas e o recurso, Léo? Mauri, isso é outra coisa que... Você já me falou em outra Sim, entrevista de algumas situações, de alguns propósitos que aconteceram, mas sei lá. Isso é outra coisa que nos emociona, sabe? Porque a gente vê que, claro, tem os benfeitores, né? Mas nitidamente tem a mão de Deus, assim, né? Então, eu posso falar, né? A gente fez uma novena para São José. Claro, pode falar. A gente precisava de um valor para adquirir os móveis, né? E, assim, a gente não tinha. Tinha zero, né? Zero. E aí a gente fez essa novena para São José. Chegou um benfeitor na escola e falou, olha, eu conversei com São José aqui, fiz uma promessa que se eu recebesse uma dívida que eu tinha para receber e não recebia, eu ia doar para a escola. Então, A por A mais B, né? A novena foi para São José, esse benfeitor, sem saber da novena que a gente fez, chegou lá e enfim, falou, olha, eu fiz uma promessa para São José que se eu recebesse essa dívida de anos, eu iria doar para a escola. E ele recebeu. E nos repassou. Então, assim, esse é um exemplo. É um episódio de muitos outros. Tem vários. Então, assim, são coisas que nos emocionam, assim, né? É a mão de Deus em todas as coisas, tudo que a gente faz ali. Acredito. Pode falar, Léo, tô te cortando. Pode. Eu vejo claramente que você consegue enxergar o sobrenatural, entretanto, ele não age sozinho. Claro. A graça precisa da natureza. Então você pensa comigo, lá em 2021, bando de professor, de pais, desculpa a palavra chula, mas pé rapado, não tinha dinheiro no bolso, tinha uma intenção muito boa, acredito qualificação profissional também, mas queria criar um caminho. E aí, de onde vai vir o dinheiro?
Então a providência, ela vem assim, extraordinariamente, como foi esse caso, e tem tantos outros. Mas eu gosto de frisar algo muito importante também, que foi a determinação, a coragem e a luta dos integrantes. Então, por exemplo, quando nós começamos lá, vendo esse grupo, começamos o trabalho, chegamos lá, fizemos o contrato de aluguel, tudo certinho, né? Com tudo que precisa. E aí, como é que a gente vai tirar dinheiro? A gente não pode deixar de falar que esse sujeito está aqui do meu lado, ele ficou muitas noites lá trabalhando de graça. Trabalhava até tarde, chegava lá no colégio, 7, 8 horas, e sabe Deus que hora parar de trabalhar. Ele foi o único integrante que eu posso dizer que deixou sangue no colégio. Que foi, nós fomos fazer um... Tinha um piso. Teve um piso no... Tinha um piso onde nós... se você olhar na estrutura do colégio, nós temos um auditório. Nós chamamos de capela, mas de fato também é um auditório. Né? Tanto é que a inauguração foi lá. E como que era o piso? Era horroroso o piso, não tinha condição, as crianças iam se machucar. E nós fomos tirar esse piso. Aí esse piso não sai fácil. Tinha que quebrar esse piso. Aí quem foi quebrar? Foram várias pessoas, né? Mas quem tá pegando é o Léo. Mas ele é grande. Não, o Léo rompe o serviço, né? Aí o Léo quebrando. O piso só ia na cara do Léo. Perdão a palavra, cara é cachorro, né? Mas, ó, no rosto do Léo, era extraordinário. Você tava trabalhando, que foi? Vou no meu olho de novo. Mesmo, cara. Não, era extraordinário. Eu fiz o serviço também. Não aconteceu nenhuma vez. Olha, o que eu lembro, o Bruno, o Edilson, eu, o Rogério, acho que o Maurício, todo mundo. Sangue lá também. Aí, ó, não, de outros modos, né? Mas desse modo foi só o Léo, o negócio pegou no pé dele. Então é o que é importante, pô, esses pais, esses professores que começaram esse apostolado, começaram esse trabalho, é importante a gente ver essa visão espiritual, que as coisas meio que caíram do céu por providência. Caiu. Mas só caiu porque esse senhor chegou lá e falou assim, ó, tem um bando de pai trabalhando segunda-feira velha, às 10h30 da noite, de graça. Isso toca o coração. Se você tá parado lá, numa rodovia, só dando com o dedão, ninguém vai te ajudar. A chance é pequena. Agora você tá lá, pelejando, tá empurrando, tá dando a vida, as pessoas se sentem motivadas. E eu tenho o maior gosto do mundo de falar que se tem uma coisa que esse grupo fez, foi dar a vida. Então, no começo, como nós fazíamos? Agora, contando realmente, assim, de fato. Sim. Nós fazíamos vaquinha. Começava a juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E aí, começaram, vamos fazer uma pizza? Aí fizemos uma pizza. A pessoa começa, mas pra que vai esse dinheiro? É necessário dar publicidade. Olha, nós compramos isso aqui. Nós compramos isso aqui, ó. Ganhamos o piso. Inclusive foi o Léo. Não sei se nesse a pessoa que doou gostaria que falasse o nome dele. Tem uns que não gostam. Tem as pessoas que não gostam. A maioria não gosta. Mas tem um senhor que doou o piso da capela. Ele chegou lá, viu? Gente, vocês vão fazer isso aqui com esse editório. Tem que pôr piso. Nossa, mas vocês estão perdidos. Eu vou dar. E doou. Foi um milagre também. Não sabia, né? E aí tantas outras coisas que foram acontecendo. Muitas coisas foram assim. A mobília, né? Uma grande parte foi doação, mas outra parte foi da pizza. Aí fizemos rifas também. Então esse dinheiro ele veio. Doações. Muito trabalho. Porque se eu fosse colocar na ponta do lápis lá, uns 40% da reforma do que nós fizemos é mão de obra. Mão de obra não é barata. Nós ganhamos tudo. Né? Nós tivemos o elevador. É necessário. A criança pode não estar se sentindo bem. Você põe. É algo maravilhoso. É muito bom, diga-se de passagem. Você tem lá o elevador. Mas também não caiu do céu. Né? Teve que ter, de algum modo, a estrutura. O elevador nós ganhamos. A pessoa foi lá e toma. Mas é caríssimo. E aí, mas e as paredes em volta? E as vigas? E o projeto? Né? Tem uma engenharia por trás. Eu não posso pegar e fazer o que eu quero. Né? Eu não tenho conhecimento técnico. Você precisa de um conhecimento técnico. Isso é de graça? Não. Mas nós ganhamos. Então, sobretudo, eu posso dizer que foram 3 coisas. Foi uma coisa, a divina providência. Como que ela agiu? Ela agiu nessas pessoas, dando a vida, dando sangue. No outro dia eu ia trabalhar cedo. E essas mesmas pessoas que trabalhavam lá na reforma de pedreiro, de servente, de mexendo com engenheiro, com arquiteto, eram os caras que iam vender pizza, que iam vender rifa, que iam fazer vaquinha para comprar. Então isso é a graça de Deus e muito trabalho duro. Porque quando você quer alguma coisa verdadeiramente boa, você vê que vai dar frutos e isso motiva. E aí tá lá, é um milagre, né? Mas que passou pelo sangue de muitas pessoas, pelo suor de muitas pessoas. Eu não posso ser injusto. Vocês dois estão combinando de me elogiar hoje, né? Vocês dois estão combinando. Vocês combinaram. Nós somos muito sinceros, que né? isso. Exatamente. O Pablo trabalhou muito mais que eu lá. Trabalha. O Pablo trabalhou e trabalha, dá o sangue muito mais do que eu lá. Então, assim, não seria justo eu levar esses... Mas ele precisa trabalhar mais, mas é mais jovem. Sim, sim. Mas eu não posso levar o mérito. Se a gente né? fosse falar o nome de cada um, né, Léo, que deu a sua vida. Sim, olha, o pessoal trabalhou muito, então seria injusto. Vou homenagear o Léo em nome de todos. Porque foram todos. Foram muitos. Olha, eu cheguei a ter dia lá na reforma e encontrar 30 cabeças lá. Se colocar 30 homens trabalhando, que podia estar com a família, no churrasquinho, tomando sua cervejinha, ou fazendo o que for. Por acreditar no projeto. Por acreditar. Tem gente que não tem filho. Ou tem gente que o filho já tá longe, já. E a pessoa tava lá, sábado.
Nós rezamos rosário, 6 horas da manhã, e teve dia de eu sair lá do colégio trabalhando, 8 horas da noite. Então você vê que é uma determinação, algo espiritual, mas que passou pelo suor das pessoas. Perfeito. Léo, corpo docente, professores. Você, professor de música, faz aquilo que gosta. Acredito que para você, além da questão profissional, é também uma satisfação aí, pessoal. Fala pra gente sobre os professores. As aulas, português, matemática, física e tal, música, religiosidade. Conta pra gente sobre os professores. Bom, modéstia à parte, a gente tem um time excelente de professores, né? Eu costumo brincar, né? A gente tem uma professora maravilhosa de inglês. Que é Fale mais sobre ela, Léo. Bonita, hein? Minha esposa. Mas, enfim, os nossos professores são todos, além da questão, né, formativa e tudo mais, nós tivemos também uma formação, posso chamar de formação? Sim. Na questão religiosa, né? Eu seria também, eu tinha chamado de treinamento, mas formação. É um método, né? Você precisa aplicar, você precisa aprender. Sim, todos passaram por esse método. E passam. Não vai morrer e vai ter muito a estudar ainda. Ontem de manhã, né? Eu tive uma formação com o Pablo ainda para aprender mesmo. Cada dia a gente aprende mais, né? Sobre como porque os pais estão confiando os filhos a nós, né? Não é qualquer coisa. E aí, beleza, você tem o seu conhecimento, né, acadêmico e tal, mas não é só isso na nossa escola, né? Nós, como eu falei, a gente tem a questão da liberdade religiosa, mas a gente tem um compromisso também de tratar as crianças da melhor maneira, de ensinar com o exemplo, né? O professor não é só a matéria que ele ensina, é o que ele ensina também. O que ele ensina. A conduta dele é o exemplo. Sim. Então, assim, essa é uma preocupação nossa também. Né? E eu acredito que eu seja o professor com a situação mais complicada, porque a minha sala é bem do lado do diretor e da diretora pedagógica. Né? Então, tudo que eu faço ali, os dois escutam. Então, é brincadeira, claro. Mas temos, né, a convicção de que não há problema nenhum, porque ele é um exemplo. Ele é maravilhoso. Eles combinaram, gente. Não, Léo, não tenho o que falar, não. Pergunta pro padre João na confissão se eu sou servidor. O padre João vai falar a mesma coisa. Vai. Os professores Mas o número de professores são remunerados, são bem remunerados? Como é que funciona? Essa história dos professores é muito interessante, porque assim como você tem um trabalho físico extremamente necessário, do outro lado, nesses 4 anos, também teve que ter um trabalho intelectual. O bacharel, aí você faz a pedagogia. Você sai da faculdade hoje, quem tá vivendo aí sabe, você não sai preparado. Ajuda muito. Né? Como que funciona uma escola? Você tem que mandar 6 meses antes, né? Você tem que mandar todos os seus professores. Aí você manda lá o diploma deles, você manda toda a inscrição. Então tudo isso eu não tiro da minha cabeça, não posso pôr qualquer pessoa. Isso é bom, que o Estado continue assim, isso é ótimo. Porém, para nós isso não era suficiente. Então quando nós começamos o nosso trabalho, nós começamos uma formação mesmo. Como eu te falei, nós vimos lá o São João Batista de La Salle. Essa formação que o Léo estava falando é que nós adotamos no nosso colégio o método pedagógico do sistema preventivo de educação. Então, o sistema preventivo, como diz, né, nos próprios livros que nós estamos estudando, ele é técnico, ele é complexo, não é do dia para a noite que você faz, então demora, uma demanda de aplicação disso tudo, né? Então, essa pedagogia católica que os professores foram estudando, né, nossa, deu uma faculdade, deu mais uma faculdade, 4 anos, gente, e vão estudar para o resto da vida deles, e estudarei para o resto da vida, né, e o Léo e todos nós, por quê? O saber, ele é extremamente importante para o professor poder dar aula dele. E não é parar no tempo e ficar sem estudar. Então, o corpo docente, ele foi se formando, né? Claro, não chegou assim, ó, teve a ideia, tá tudo pronto, caiu do céu. Não. Vou chamar um, vou chamar outro. Vou chamar, vou ali no boteco do Zé, vou ali na Dona Joana. Não é assim. Então, foi todo um trabalho, né? Muitos queriam ser, hoje nós temos nossos professores, e isso foi uma peneira da peneira da peneira da peneira, porque muitos gostariam de ser. Mas, ao longo do tempo da formação, alguns foram se destacando mais, e essas mesmas pessoas falavam, olha, realmente essa pessoa aqui está mais preparada, com muita humildade, com muita tranquilidade, e hoje são professores. Então eles passaram por essa formação da pedagogia católica, dessa visão de ser humano, como que se dá. Como o senhor falou, as matérias são as matérias convencionais, nós temos português, matemática, história, geografia, ciências,
nós temos inglês, nós temos educação física, nós temos música, nós temos artes e nós temos a 10ª matéria, ensino religioso. Talvez aqui é o que vai ser um diferencial, talvez. Sim. Né? Tem que elogiar, né? A criançada de 4 anos falando inglês por causa da Thalita, que ela é uma ótima professora, o método, né? Como ela está fazendo, né? Seguindo esse passo desses grandes santos. Então, os professores, nós temos professores hoje que recebem seu salário, né? Que é o normal de uma empresa, mas nós temos professores que são voluntários, não recebem 1 centavo. É o caso da Thalita. Ela é concursada pública, dá aula no Instituto Federal e ela é uma voluntária. Faz esse trabalho voluntário. Faz esse trabalho voluntário. E olha, com uma responsabilidade, com uma assiduidade, Com a ela chega mesma no dedicação, com a mesma dedicação. competência. Sim, e eu digo mais, assim, a Thalita parar de rasgar seda, né? Mas é algo maravilhoso, porque você vê, assim, o domínio com as crianças. Se as crianças... Eu gosto de falar mesmo. Você vê uma criança de 4 anos falando inglês não é brincadeira. Por quê? Porque tem uma professora muito boa, né? Então, é o resultado. Você vê a árvore, você vê se a árvore é boa ou ruim, pelo quê? Pelo fruto. Então, você vê... Posso falar, né? Ninguém me contou, eu vi a criança, né? Falando inglês. Claro, ela não domina tudo, ela não é fluente. Claro, mas não quer mais que você quer cobrar de uma criança de 4 anos. Então, nós temos professores, sim, voluntários, que não recebem 1 centavo. E nós temos também colaboradores, né, que tem seu salário mensal, tudo direitinho, né? E aí, tudo normal como qualquer outra empresa. Servidores. Sim. No caso dela, ela é uma servidora pública, e aí ela tem que ser voluntária. Então nós temos esse caso, nós temos voluntários sim, o caso da Thalita. Perfeito. Ô, Léo, número de alunos e com relação à acessibilidade, a ser acessível a todas as classes sociais. É acessível não vamos falar de valores aqui de mensalidade, mas tem bolsas de estudo? Sim. Como é que funciona isso? Quantos alunos hoje tem o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho? O número, Amaury, eu não vou saber, mas é acessível sim. Como o Pablo falou, o cafezinho lá, né? Esse cafezinho, ele serve Eu vou pra ter muita que ir lá coisa. nesse colégio. Tem que tomar ir, um por cafezinho. favor. Pode ir, por favor. Não, sério mesmo. Sem açúcar. Tem Sério mesmo, açúcar. Pode ir. Quando o pra café você é bom, não precisa de conhecer. açúcar. A gente fica feliz, né, com as visitas e tal. Mas é acessível, sim. Tudo tem que ser conversado, né, Pablo? Sim. Eu vou passar pro Pablo, porque como é que eu vou falar do... Pablo, fala o telefone de contato para quem quiser ir lá conhecer, marcar um horário, ou saber informação mesmo pelo telefone e tal. Fique à vontade. Eu vou voltar um pouquinho na questão econômica, porque que acontece? Às vezes as pessoas, né, assim, nossa, é uma escola católica, a escola católica tem fama de ser cara. Qual que é o nosso princípio, né, para admissão? Olha, para a pessoa estar conosco. Primeiro, a pessoa tem que estar claro para ela, com transparência, o que nós estamos fazendo. Acho que quem vê esse podcast já fica claro. Nós queremos educar o todo, intelectualmente, do melhor nível possível, para que a criança possa, com certeza, também passar no vestibular, ser um grande profissional, mas não só isso. O caráter, a honra. E isso tem que ficar claro. Isso é a primeira coisa que nós fazemos. Depois eu mostro a estrutura do colégio. Nós temos o laboratório de química, nós temos, né, a capela, nós temos uma quadra que nós batemos a massa, polimos o concreto, temos quadra poliesportiva. A criança vai ter ali o handball, o futsal, o vôlei, o basquete. Nós temos o gramado, a área verde com playground. O nosso playground, ele não fui lá e comprei. Eu comprei um certificado pelo IMETO próprio para crianças, né? Tem toda uma questão da lei em cima disso. Nós temos nosso trabalho com a horta, né? A lei da semeadura, né? Então, o colégio ele tem a área coberta também para atividades, ping-pong, enfim. O colégio tem uma estrutura hoje física de excelência. Quem for, verá, né? E isso veio, como nós falamos na nossa história. Porém, isso tudo não é de graça. Isso precisa de ter um retorno. É por isso que o nosso colégio, ele não é gratuito. Quando nós começamos, nós tipo assim, não vamos cobrar nada de ninguém. Se Deus quiser, nós vamos chegar a isso aí. Essa é a nossa intenção, nós temos vontade de fazer isso um dia. Essa não é a realidade hoje. Como eu falei, eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho que pagar um professor, então tem uma mensalidade. Isso, claro, exposto, o que é o próximo passo? Jesus só falou assim, ó, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ele não falou, vinde a mim, me dê R$100, vinde a mim, me dê, não sei lá, qualquer moeda ali. Não, ele não falou isso. Ele falou, vinde a mim. A nossa escola, ela é uma opção. Se o pai quiser, nós vamos dar um jeito. Nós não temos, nunca tivemos e nunca teremos, se Deus quiser, medo de trabalhar. E nós trabalhamos com a graça de Deus. Como eu falei, em rifas, em pizzas. Foi um gosto, nós fizemos agora. Você fica satisfeito de ver a população abraçando. Então, economicamente, não será desculpa para a criança que o pai quiser que esteja lá. Nós vamos conversar, temos bolsas, né? Nós temos os projetos das bolsas, né? Nós temos descontos, né? São coisas diferentes, mas nós temos descontos, nós temos projetos e planos de bolsas. Então, realmente, isso é algo delicado, não dá para eu falar aqui, mas
faça isso. Tire sua curiosidade. Vamos conversar, né? Poder falar de tudo, como que se dá, como que é essa questão. Eu gostaria de falar o telefone, sim. Nós temos um telefone de contato, né? Eu falo mais que a boca. Tá no jeito aí, Léo? Por gentileza. 998-32-4691. O pessoal pode entrar em contato, tirar tudo. Com certeza. É o WhatsApp também. Se quiser fazer doação também, Com ajudar certeza. de alguma forma, Sim. pode também. O colégio, nós estamos lá no colégio de manhã, né? Aí tem a portaria, claro. Você vai chegar lá, como qualquer escola, vai ter que tocar a campainha, vai esperar ser atendido. Normal. Até porque nós temos questões de segurança. Não se sinta... você não está sendo bem recebido se demorar um pouco, porque é assim que tem que ser feito. Existe uma estrutura de segurança no colégio e nós vamos cumpri-la, tá? Vou Mas só nós repetir estamos- o telefone. É 998-32-46-91. Tá? Quem quiser, né, entrar em contato. E aí o colégio está aberto, né? Nós trabalhamos desde as 7 da manhã até o meio-dia e pouco. Depois nós voltamos à parte da tarde, a partir das 2 horas, até as 5, 6, 7, aí depende do serviço. O colégio em Estamos lá. funcionamento está há 2 meses e meio. Isso, desde o primeiro dia letivo, do dia 5 de fevereiro, nós tivemos a semana de adaptação também em janeiro. Então, um pouco mais de 2 meses. Uma pergunta igual para os dois para a gente encerrar. Depois uma última pergunta para você, Pablo. Qual que é o sentimento? O que hoje o seu espírito, a sua alma, o que a sua religiosidade hoje toca em você e fala, olha, qual que é o teu sentimento hoje? Eu nasci para fazer o que eu tô fazendo. Levar as crianças para a contemplação da verdade, né? Até a gente pensou, qual que é a ligação com a igreja então? Ó, nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ser apresentado a Jesus lá na igreja do modo específico. E eu acredito que o que eu faço hoje, que nós estamos fazendo, é isso. Nós estamos levando as crianças para um desenvolvimento extraordinário, intelectual, de maturidade. E aí eu já falei demais. Mas enfim, sensação de que eu tô fazendo algo que eu nasci para fazer. Léo, o que a sua alma respira todo dia? Olha, eu vejo a graça de Deus ali, né? E eu vejo que apesar da minha miséria, apesar do Léo que está lutando, buscando para ser melhor todos os dias, eu vejo a presença de Deus, assim, né? A vontade de Deus sendo feita. Eu vejo o sim que Deus recebe em meio a tanto não, né? E isso acaba me confortando também, né? Muitas vezes eu dou o não que Deus não quer ouvir, né? Mas dentre tantas imperfeições que eu tenho, eu vejo que essa escola é de fato assim, um grande sim para Deus, um grande deixar o agir de Deus, né, ser feito ali. Perfeito. Pablo e Léo, cada podcast, esse é o terceiro, foi especial, está sendo especial. Por uma característica, por um sentimento, por um motivo, pelas pessoas. Eu termino cada podcast com o coração cheio de alegria, de gratidão a Deus por ter contribuído de alguma forma com a sociedade. Esse é o compromisso meu, do Rafael, da Jéssica, fazer um podcast que seja realmente diferente e que possa somar. Léo, gratidão demais pela sua confiança, pela presença, por ter trago o Pablo para a gente bater esse papo aqui. Muito obrigado por tudo, por confiar no meu trabalho, no nosso trabalho, né? Você já me conhece há algum tempo, já somos parceiros aí há algum tempo e sabe da minha admiração. Muito obrigado, volte sempre quando tiver alguma novidade, venha bater esse papo com a gente. Pegar na tua mão aqui. Amaury, eu que agradeço, de verdade. Muito obrigado, pessoal que está aqui, né, da produção também, muito obrigado, tá? Agradeço de verdade, de coração, não tem nem palavras, né, para agradecer. Pablo, muito obrigado. Vou te fazer a última pergunta, mas muito obrigado. Uma satisfação enorme te conhecer, conheço seu pai, pessoas do bem, a gente tem o prazer sempre de conhecer. Muito obrigado, parabéns aí por esse trabalho tão amplo, porque quando se fala, um colégio, uma escola, parece que fica tão... Aí é quando a gente conhece com profundidade, a gente vê a grandiosidade que é isso. Parabéns. Eu que agradeço, eu fiquei muito satisfeito, né? Quando a mensagem é boa, ela merece e ela deve ser propagada. Então, o que eu vim trazer aqui hoje não é o Pablo, né? É uma mensagem maravilhosa. E quem recebe e transmite essa mensagem tem mais crédito. Então, obrigado. Obrigado por dar esse espaço para que nós possamos levar essa mensagem tão maravilhosa, que é uma educação de qualidade. Que legal. A última pergunta. De 0 a 10, a nota do Leonardo. 1000. Esse cara é fera.
Não, dá pra dar uns 8,5 pro Léo. Vocês Eu combinaram. Eu dou nota 11 para ele. Eu sou mais que generoso do que o Pablo, tá vendo? Muito bem, este é o podcast Inspiração número 3. Hoje conversamos com Pablo Barbosa e também com Leonardo Vilhena. Tudo sobre o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Que legal! E foi bom demais. Espero que você também tenha gostado. Que você também possa participar desta história de alguma forma, apoiando, né? Fazendo as suas orações para que tudo dê certo, colocando lá o seu filho, indo lá visitar, dando um abraço, um aperto de mão, tudo isso conta. Um abraço é muito importante, porque o abraço é a mais pura expressão de amor, porque é no abraço que os corações ficam mais perto. E o coração é onde mora ali o sentimento do amor, né? Pense nisso. Podcast Inspiração número 3, parceria, site amaurijuniornews.com.br, notícias a toda hora, observe produtora, Rafael Baldão e também a Jéssica, temas atuais de Muzambinho e região, além de histórias de vida que inspiram e transformam. Apoio, milbr.net, a marca da melhor internet, destaque do podcast na TV MilBR e agora também na Resende Web TV. Sandra Moraes também apoiando a gente, consultoria, mentoria e treinamento empresarial com destaque para o curso Beabá da Educação Financeira. Valeu demais, até a próxima edição, até breve, se Deus quiser, um fraternal abraço.